A senhora falou aí sobre os livros da senhora, eu queria saber mais um pouquinho sobre o livro da senhora. Como a senhora começou a pensar em escrever, como é que foi esse início? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Assim, desde criança eu sempre gostei de escrever, né? Eu escrevia poesia, escrevia versinhos, escrevia poema, eu escrevia muito quando era criança. Eu nunca fui uma criança de subir em árvore, eu não sei andar de bicicleta até hoje, então eu tinha algumas dificuldades, né? De brincar, enfim. Então, o que eu fazia era escrever. Ou eu lia ou eu escrevia. Então, eu gostava muito de atividades intelectuais. Então, isso fez com que aquilo fosse, para mim, também terapêutico, né? Eu colocava os meus sentimentos através da escrita. Quando eu estava com 18 anos, eu escrevi um livro que até hoje não foi publicado. É um romance. Eu escrevi um romance chamado A Revolução do Coração. E até hoje o livro não foi publicado. Mas esse tempo que a senhora escreveu o livro, a senhora estava na faculdade? Não, eu tinha terminado a adolescência. Aí, quando eu já estava na faculdade, depois de ter terminado a faculdade há bastante tempo, em 2006, eu comecei a escrever um livro que era sobre mulheres, que é o Mulheres Têm Medo de Quê? Esse livro surgiu a partir de encontros terapêuticos que eu tinha com as mulheres e que elas falavam das angústias dela. E o nome do livro é uma pergunta: Mulheres Têm Medo de Quê? Esse livro você encontra na internet, depois se você quiser procurar, você que está nos ouvindo, você encontra na internet, você colocar lá Mulheres Têm Medo de Quê? Miriam Ribeiro, que você vai achar o livro. E o livro é uma pergunta sobre quais são as angústias das mulheres. E cada capítulo eu falo de uma angústia diferente. Eu começo falando, mulheres têm medo de não serem aceitas, mulheres têm medo de sofrer solidão, mulheres têm medo de falar sobre violência doméstica. Eu falo sobre cada medo feminino. E a ideia surgiu a partir dos encontros que eu tinha com meus pacientes. Eu ouvia suas histórias e eu percebia que não era uma história apenas de uma pessoa. Normalmente as pessoas traziam aquelas histórias e eram histórias recorrentes. E eu entendi que seria interessante que outras mulheres também se vissem nesse livro a partir das histórias com as quais elas se identificassem. O segundo livro, Retratos de Família, foi bem interessante. Eu estava na PUC fazendo a pós-graduação em terapia de família e lá tinha tem uma teoria chamada transmissão psíquica geracional. E o professor começou a falar sobre mitologia grega, falando como é que os mitos surgiram. E aí ele começou a falar como é que era a geração de cada família, e eu falei assim, gente, isso parece com a história dos patriarcas. E eu resolvi fazer um livro chamado Retratos de Família, em que eu falava sobre as gerações que vieram pós-Abraão. Como é que eles se repetiam em alguns comportamentos. Então, por exemplo, em um capítulo que eu falo sobre José, eu trago que José, ele vem de uma repetição. A história de José é uma repetição. Então, primeiro Abraão, ele tem 2 filhos, né, os mais conhecidos, que depois ele tem outros filhos com a Cetura, que é uma segunda esposa que ele tem depois que Sara morre, mas esses filhos não são muito citados na Bíblia. Basicamente, os filhos principais de Abraão é Isaac e Ismael. E aí, primeiro tem Ismael, né, que é com a egípcia Agar, e depois ele tem Isaac, e esses filhos são separados. Cada um vai para um canto, né? Abraão se mantém lá com Isaac e o Ismael é banido. Mais tarde, Isaac também tem 2 filhos, Jacó e Esaú, que também são separados. E depois Jacó tem 12 filhos e José é separado. Eles têm uma repetição de dificuldades de relacionamento de irmãos. E eu falo nesse livro, nesse capítulo especificamente, que toda família que não resolve uma questão, aquela questão é repetida. E aí, nesse princípio da transmissão psíquica geracional, eles têm um princípio que diz o seguinte: aquilo que não é bem dito, ou seja, aquilo que não é dito abertamente, se torna maldito. Quer dizer, dito pela metade, porque é um segredo. E aí vem que algumas igrejas têm umas correntes chamadas de maldição hereditária, que a gente chama de repetição hereditária. Aquilo que não foi resolvido termina se repetindo, porque a família não resolveu. Aí esse livro basicamente é sobre isso. Como as famílias patriarcais lidavam com os traumas que aconteciam em família. Então, cada capítulo do livro eu falo sobre uma história ligada às famílias patriarcais, e o primeiro capítulo fala sobre a escolha dos nomes. Então, por exemplo, a família de Jacó, cada filho que as mulheres davam significava um momento da vida delas. E aí eu falo no livro que todos nós, quando nascemos penhorados por outros. Por exemplo, os nossos nomes não foram escolhidos por nós. O meu nome foi escolhido pela minha mãe, né? O nome de vocês também. Então, aquilo que é tão importante e caro para nós, que é o nosso nome, a gente não escolheu.
Então, a nossa vida, ela antecede a nossa história. Então, antes da gente nascer, alguém já falava sobre a gente. Então, quando a gente fala sobre família, a nossa história não começa com o nosso nascimento. Nossa história começa com o nascimento dos nossos antepassados. Por isso que Moisés vai dizer no Salmo 90, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Porque ele reconhecia que a bênção que vinha sobre ele vinha dos seus antepassados. Então, esse livro eu falo sobre esse assunto da transmissão psíquica geracional na história dos patriarcas. Os outros livros, Jogue Fora o Entulho da Sua Vida, é o resumo de uma palestra que eu fiz, lembrando dos entulhos que a gente carrega no nosso coração. Eu falo basicamente sobre essas questões, sobre a luxúria, né, sobre a inveja, a ira, eu falo sobre isso. Esses são os pecados capitais. E o livro Sem Passar pela Vida em Branco é uma biografia que eu escrevi de uma ex-deputada do PT, a Jurema. Ela foi minha paciente e ela pediu para escrever a biografia dela.